As pesquisas científicas revelam que o reino vegetal e animal podem ser muito mais próximos do que acreditávamos. Alguns destes neurobiólogos de plantas acreditam que as plantas estão conscientes. Não se sabe se são autoconscientes, mas com certeza conscientes, no sentido que elas sabem onde elas estão no espaço e reagem adequadamente à sua posição no espaço. De fato, as plantas podem fazer coisas incríveis. Elas parecem se lembrar de estresses e eventos. Elas têm a capacidade de responder de 15 a 20 variáveis ambientais. O interessante é que as plantas têm a capacidade de processar as informações sem um ponto de comando central como um cérebro. Os neurobiólogos realizaram uma série de experimentos e o que eles descobriram foi surpreendente, é claro, para a comunidade científica, pois para a tradição africana e indígena não é nenhuma novidade. Vou citar alguns desses experimentos. Os experimentos demonstraram que as plantas têm todos os mesmos sentidos como os seres humanos, e alguns sentidos a mais. Além da audição, do paladar, por exemplo, elas podem detectar a gravidade, a presença de água ou sentir que um obstáculo está bloqueando as suas raízes. E antes de entrar em contato com o obstáculo, as raízes das plantas mudam de direção para evitar o obstáculo. Mesmo não tendo ouvidos para ouvir, os pesquisadores tocaram uma gravação para as plantas de uma lagarta comendo uma folha. E as plantas reagiram. Elas começaram a secretar substâncias químicas defensivas. E embora a planta não esteja realmente ameaçada, ela está de alguma forma ouvindo o que é para ela um som aterrorizante de uma lagarta comendo suas folhas. De acordo com os pesquisadores do Instituto de Física Aplicada em uma das universidades na Alemanha, as plantas liberam gases que são equivalentes a gritos de dor. Usando um microfone movido a laser, os pesquisadores captaram ondas sonoras produzidas pelas plantas que liberam gases quando cortadas ou feridas. Apesar de não ser audível ao ouvido humano, as vozes secretas das plantas têm revelado que os pepinos gritam quando são cortados ou estão doentes, e as flores se lamentam quando suas folhas são cortadas. A bióloga de animais Mônica apresentou uma pesquisa que sugere que a planta mimosa pode aprender com a experiência. Como as plantas sentem e reagem ainda é um pouco desconhecido, ou seja, não sabemos. O que sabemos é que elas não têm células nervosas como os seres humanos, mas elas têm um sistema de envio de sinais elétricos e até mesmo a produção de neurotransmissores, como a dopamina, serotonina e outras substâncias químicas que o cérebro humano usa para enviar sinais. A mimosa é uma planta que é semelhante a uma samambaia, só que ela recolhe as suas folhas temporariamente quando é perturbada. Então a bióloga Mônica construiu uma engenhoca que iria pingar gotas de água na planta sem machucar, sem ferir a planta. Quando a planta era tocada, tal como esperado, as folhas se fechavam. Ela ficava pingando com essa engenhoca, pingando gotas de água na planta a cada 5 a 6 segundos. Depois de 5 ou 6 gotas, as plantas paravam de responder, como se tivesse aprendido a sintonizar o estímulo como irrelevante. A dúvida era, será que a planta parou de responder, de se mover, porque estava cansada? A bióloga, para testar essa teoria, pegou uma das plantas que havia parado de se mover e deu uma sacudida, e imediatamente a planta fechou as suas folhas.
As plantas tinham feito a distinção que o gotejamento era um sinal que elas poderiam ignorar. E o que foi mais surpreendente é que a Mônica, a bióloga, repetiu o experimento um mês depois e a planta continuou lembrando das lições. Todas essas descobertas científicas deveriam ser utilizadas como uma ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa, mais consciente, mais harmônica. Porém, infelizmente, a sociedade reúne essas informações para fazer um uso utilitário dos seres vivos, para aumentar o nível de produtividade e, consequentemente, os lucros. Infelizmente, as pessoas esquecem que vivemos em um planeta maravilhoso. As plantas e os animais sabem disso melhor do que nós, pois as plantas e os animais, assim como o ser humano verdadeiramente desperto, não têm definições, teorias, classificações, rotulações sobre a natureza e a existência. Eles simplesmente contemplam e vivem em verdadeira liberdade, pois eles assumiram a responsabilidade de serem livres. Osho diz algo muito interessante. Osho disse que se você ama uma flor, não a colha, porque se você colhê-la, ela morrerá e deixará de ser aquilo que você ama. Se você ama uma flor, deixe-a viver, pois o amor não está na posse, o amor está na contemplação. Tudo o que precisamos fazer é buscar a quietude, o silêncio e sentir a nós mesmos e a tudo à nossa volta. Sinta o sol, sinta o frescor da brisa, a pureza das águas, os aromas das flores, sinta o cheiro da terra molhada, ouça os cantos dos pássaros voando em liberdade na imensidão do céu, sinta tudo. Busque a quietude, o silêncio, pois na contemplação manifestamos a nossa gratidão pelo privilégio de viver. Há uma mensagem indígena que diz que os nossos ancestrais sempre nos ensinaram que a terra está sempre nos falando e que precisamos silenciar para ouvi-la. Existem muitas vozes além da nossa, só vamos ouvi-las em silêncio. Olha, estamos com muita sorte hoje. Olha, cordorobo é bom para garganta, pulmões, febre, infecções. Não. Fale com ela. Ela está viva. Como todas as coisas, como as árvores, as pedras, o rio. Tem que conversar com ela antes de tirá-la da casa dela. Olha, repita. A você que mora à beira do rio. A você que mora à beira do rio. Nós a extraímos para fazer um bom remédio. Nós a extraímos para fazer um bom remédio. Há uma beleza nas horas do dia, nas horas da noite. E há paz no rio e nas colinas. Última me ensinou a ouvir os mistérios da terra viva e a me sentir completo no cumprimento dessas horas. O que é isso? É o espírito do rio. E ele fala? Sim. Escute. Ou seja, se você realiza essa jornada interior, se você busca a quietude, o silêncio, você está apto para desfrutar de todas as maravilhas que este mundo tem a oferecer. Pois onde quer que você for, estará levando toda a paz, a harmonia, a felicidade que te habita, que existe dentro de você. Pois a beleza das artes, dos jardins floridos, dos riachos, das cachoeiras, não existe por si só.
é tudo uma projeção da beleza que existe dentro de você. Há uma frase interessante, bem conhecida, que diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Apesar de ser muito citada, essa frase é pouco compreendida. Quem vive em paz, quem busca a quietude, o silêncio, quem busca a paz interior, está sempre vendo beleza, até mesmo no cotidiano, até mesmo numa grande cidade. Tudo é belo, porque seus olhos são belos. A ambientalista Vinínia de Carvalho disse algo bem interessante. Ela disse que, antes de olharmos para o ecossistema exterior, é preciso olharmos para o nosso conteúdo interior. A partir do momento em que o ser humano se conscientizar da importância das suas atitudes em prol do equilíbrio da natureza, estaremos construindo um mundo melhor, em perfeita sinergia com o planeta. Ou seja, a ideia de separação é só uma ilusão. Estamos todos interconectados, fazemos parte da mesma família, somos todos um. Há uma mensagem indígena que diz que tudo está ligado, como o sangue que une uma família. O que acontece à terra recai sobre os filhos da terra. Não foi o homem que teceu a teia da vida, ele é só um fio dentro dela. O que ele fizer à teia, estará fazendo a si mesmo. Osho conta uma história muito interessante. Ele diz que a semente não pode saber o que lhe vai acontecer. A semente jamais conheceu a flor, e a semente não pode nem mesmo acreditar que traga em si a potencialidade para transformar-se em uma bela flor. Longa é a jornada, e sempre será mais seguro não entrar nela, porque o percurso é desconhecido e nada é garantido. 1001 são as incertezas da jornada. Muitos são os imprevistos, e a semente sente-se em segurança, escondido no interior de um caroço resistente. Ainda assim, ela arrisca, esforça-se, desfaz-se da sua carapaça dura, que é a sua segurança, e começa a mover-se. A luta começa no mesmo momento. A batalha com o solo, com as pedras, com as rochas. A semente era muito resistente, mas a plantinha será muito, muito delicada, e os perigos serão muitos. Não havia perigo para a semente poderia ter sobrevivido por milênios, mas para a plantinha os perigos serão muitos. O brotinho lança-se ao desconhecido, em direção ao sol, em direção à fonte de luz, sem saber para onde, sem saber porquê. É enorme a cruz a ser carregada, mas a semente está tomada por um sonho e segue em frente. Semelhante é o caminho para o homem. É árduo, muita coragem será necessária, pois encontraremos pelo caminho da vida
várias situações que despertará sentimentos negativos, tais como a raiva, o desejo de vingança pela injustiça cometida e assim por diante. Tudo isso são trevas, pedras que estão dentro de nós. Nesse sentido, a semente e a plantinha nos ensina uma linda lição. Na medida em que a sua paixão pela vida a conduz para fora da escuridão, para o mundo da luz. A semente sabe que para manifestar a flor que o habita, ele precisa acreditar que ela existe dentro dele. E mesmo não podendo ver a flor, ele sente que ela existe. E baseado nessa ideia, ele luta contra as dificuldades e segue sempre em direção à luz. Nesse sentido, o filósofo Platão está absolutamente certo ao dizer que podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. O fato é que essa flor que nos habita tem muitos nomes. Eu gosto de chamá-la de amor. Outros chamam de Deus, Jesus, Buda, Krishna e tantos outros. E para manifestá-la, precisamos caminhar em direção à luz. Quer ser fazendeiro? Eu não sei. Última diz que o destino de um homem deve desabrochar como uma flor. Apenas com o solo, a terra e a água para florescer. Sem que ninguém mais se intrometa nisso. Parece que é uma mulher sábia, Antônio. É sim. Portanto, viva e deixe viver. Seja livre e dê liberdade. Ame a si mesmo, pois amar a si mesmo é amar em si todas as coisas, pois este amor transborda e ilumina todas as criaturas. Seja você a esperança deste mundo. Todos os animais, todas as plantas, todos os seres deste planeta contam com isso. Não os decepcione.